Olá, vamos dar continuidade então à nossa aula. Nós vamos terminar Josué e vamos entrar em Juízes, né? O que é Juízes, na verdade? Terminando Josué, a gente conclui que Canaã então foi conquistada, né? E foi feita então a divisão das tribos. Então, Israel torna-se uma nação, verdadeiramente Israel torna-se uma nação. Que período foi isso? Entre 1200 e 750 a.C. Então, olha o período que aconteceu tudo isso para que Israel se tornasse uma nação. Então, nós vamos entrar agora em Josué, capítulo 23. Josué 23. Então, Josué se despede do povo, né? Depois de ter conquistado as terras, batalhado, feito todas aquelas batalhas, vencido os inimigos, dividido a terra. E aí Josué então se despede do povo e Josué vem então a falecer. Passado muito tempo depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais. E lhes disse: estou velho, com a idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará de diante de vocês e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor lhes prometeu. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles, mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje, ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. Por isso, dedique-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Se todavia vocês se afastarem, se alinharem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles, se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinho em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas, assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal, com que os ameaçou, até eliminá-los dessa boa terra para que lhes deu. Se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Então, vamos lá, né? O que Josué faz aqui? Chama o povo, como Moisés fazia. Chama o povo, reúne toda a nação de Israel e fala: olha, então, eu já sou velho, né?
daqui a pouco eu parto. Assim como Moisés fez. Então, nós batalhamos, conquistamos, Deus nos deu descanso, ainda tem muita terra para conquistar, mas existem nações ainda no meio de vocês que não pertencem a Israel. Não são a nação do povo de Deus. Então não se juntem a eles. Não adorem os ídolos deles. Né? Não casem-se com eles. Não se deixem se aproximar. Não se deixem enlaçar. Né? Não se afeiçoem. Por quê? Porque vai ser armadilha para vocês. E sendo armadilha, vocês vão se desviar da presença de Deus. Vão deixar as leis, vão deixar o amor de Deus. E assim como Ele cumpriu todas as promessas, Ele também vai cumprir a promessa que daquele, como diz nos mandamentos, né, nas leis, aquele que se desviar dele, enfim, Ele eliminará. Nós vamos ver lá na frente que o povo faz exatamente isso. De novo, o povo se desvia, né, das leis de Moisés e da presença de Deus. O que a gente aqui tem uma riqueza muito grande de várias lições aqui para nós. Né? Deus faz as suas promessas. A Bíblia toda tem várias promessas para nós, né? E aí a gente se apega a alguma coisa, né? Ou algumas pessoas que desviam, né, a nossa caminhada. Quando ele fala, olha, não desviem os seus pés, nem para a direita e nem para a esquerda, segue em frente. O caminho, às vezes, em frente é duro. O caminho em frente tem obstáculos. E às vezes, né, existem situações, fala, vai por aqui, né, pega um atalho, né, vai sair lá na frente, mas esse atalho é que está cheio de armadilhas. Vamos lembrar a questão lá de Abraão com Ló, né? Olha aí as campinas, veja o que você quer. O que ele olhou as campinas verdes, bonitas, fala, isso aqui é próspero, né? Meu tio que fique lá com as montanhas, com o deserto, vou para lá. Se era legal, ele falaria, não, tio, vamos dividir pelo menos. Não, né? Com essa, que é para trabalhar, e o senhor vai para cá. Não, então, a ganância já, né? E aí foi, para onde ele foi parar? Sodoma e Gomorra, né? E aí, cidade destruída, enfim. Porque nem tudo que reluz é ouro. Né? Então, o que é que às vezes, em todas as situações, começa a lembrar aí, assim, as situações, fala, pois era tal coisa para fazer, tomei um atalho. Por quê? Apesar das coisas de Deus serem simples e descomplicadas, existe o tempo, que não é o nosso tempo. O grande problema é que fala assim, o tempo. Mas no tempo, quando a gente fala, tudo é no tempo de Deus, né? Aí você fala assim, então Deus, mas está demorando, que tempo é esse? Né? Que tempo é esse? Né? Aí ele fala, mas você não falou que era o meu tempo? O meu tempo não é o seu tempo. E o tempo de Deus não é tempo cronológico, né? Não é tempo de relógio. E aí, as pessoas não entendem, ou não querem entender, ou não conseguem associar, que a nossa vida, como fala, né? A nossa vida é um piscar de olhos para Deus. Gente, o que é um piscar de olhos? Quantos segundos? Se a nossa vida é um piscar de olhos para Deus, então qual é o tempo de Deus?
Não, assim, para nós é muito tempo. Para ele não. Por quê? Para ele, porque antes da promessa se cumprir, existem algumas etapas. Ué, esse povo para poder receber a terra prometida teve que passar pelo deserto. Mas eles passaram pelo deserto por quê? Por conta da rebeldia, né? Por conta que não acreditaram em que eles poderiam vencer, né, os inimigos na terra de Canaã. Aí Deus falou assim, então volta e vão aprender. E às vezes é isso que Deus faz. Volta e vai aprender primeiro. Você tem lição ainda para aprender para depois você conquistar tal coisa. Né? Então tudo isso é o tempo dele. Que tempo é esse? Quando ele vê que estamos preparados para poder receber tal coisa. O grande problema é que o ser humano é extremamente ansioso, quer as coisas de imediato, né? E quer. Né? E você é sempre assim. A velha história. Seu filho tem 16 anos. Você vai dar um carro na mão dele para sair para ele? Ele quer dirigir. Mas pode? Velocidade ainda, né? E pode? Não. Pela lei não pode. Tem que fazer 18 anos de tirar a habilitação. Então por que você vai burlar a lei? É isso que Deus está falando aqui. Não burle a lei. Se burlar a lei, tem consequência. E às vezes a consequência é séria. É muito séria. Então, aqui Josué adverte o povo mais uma vez. Olha, então, daqui a pouco não tem eu para poder guiar vocês mais, né? Mas vocês não desviem da lei que Moisés deixou. Então, você imagina já quanto tempo foi isso. Bom, e aí, lá no capítulo 24, a partir do verso 28, quando Josué reúne as tribos, renova a aliança em Siquém, renova a aliança com todas as tribos, aí ele chega e diz assim ao povo. Depois Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade. E o sepultaram na terra que tinha recebido por herança, em Timnat-Sera, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam que tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão de terra de Jacó, no quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado em Gibeá, que fora dada a seu filho Finéias, nos montes de Efraim. Bom, e aí então Josué morre e quem lidera? Né? Porque nós tivemos os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, né? E aí, assim, Josué, e aí Josué morre. E percebam, não tem um sucessor, mas Moisés, né, iluminado por Jétro, constituiu juízes. Então, em cada tribo havia os juízes. Quem eram esses juízes? Pessoas capacitadas para julgar, né, toda a cidade.
né, todo o povo, nas demandas que o povo tinha, né, traziam até ele e ele então julgava. Né, era o que Moisés fazia sozinho. E aí então quando se dividiu, então agora quem começa a governar, na verdade, cada tribo, são os juízes. Então cada tribo vai se levantar aí alguns juízes muito importantes, né? Então, olha só, vamos, para a gente poder entender, vamos em Juízes 1. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? E o Senhor respondeu: Judá será o primeiro, entregarei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles. E eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque. Lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Aí aqui assim, né? Talvez é o ditado mais popular que a gente tem, que é claro, a Bíblia vem falar isso depois, né? É o que se faz aqui, aqui se paga, né? Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus, que viviam na serra, no Negueb e na Cefelá. Avançaram contra os cananeus, que viviam em Hebron, anteriormente chamada Kiriat Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada de Kiriat Sefer. E disse Caleb: darei minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, conquistou a cidade. Por isso Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb me perguntou: o que você quer? E ela respondeu: dê-me um presente, já que o Senhor me deu terras no Negueb, dê-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver entre o povo do deserto de Judá, no Negueb, perto de Arad. E assim vai, né? E aí as coisas começam a acontecer. E vem quem? Né? Vem então as guerras que vão surgindo e o povo que desobedece, mais uma vez, né? Alguns desobedecem. E aí tem uma juíza, vamos dizer assim, né? Débora, né? E Débora, ela é convocada, vamos dizer assim, que não seria ela para fazer o que tinha que fazer, mas quem era para fazer não fez. Então Débora acaba levando o prêmio, vamos dizer assim, né? Ela que acaba levando aí o bem bom, porque ela assume, porque mulher naquela época não podia fazer nada, né? A não ser procriar e cuidar da casa, né? Mas ela se destaca, né? E olha só por quê.